Olá, eu sou o Pedro Tedesco Horta, eu sou aluno do professor Fábio na disciplina de transferência de calor e hoje eu estou aqui para resolver alguns exercícios que foram propostos para a parte 3 da disciplina, correspondente à transferência de calor por radiação. E a gente vai começar com a questão 13.8, que pede para a gente determinar os fatores de forma F13 e F23 entre as superfícies retangulares mostradas na figura abaixo. Então a gente tem aqui a superfície horizontal A3, a gente tem a superfície vertical A1, juntamente da superfície vertical A2. Então, vou mostrar minha resolução. A gente começa determinando os fatores de forma a partir da seguinte ideia. Sabe-se que o fator de forma de 3, para a superfície formada por 1 mais 2, corresponde ao fator de forma que parte de 3 e chega em 1, somado com o fator de forma que parte de 3 e chega em 2. Esse aqui é o princípio da superposição. A gente sabe então que f de 3, que vai para 2 mais 1, é igual a f de 3, que vai para 2, mais f de 3, que chega onde os f's correspondem aos fatores de forma. F de 3, que vai para 2 mais 1, e f de 3, que vai para 1, podem ser determinados facilmente a partir da tabela 13.6, que ela mostra como a gente pode relacionar uma superfície horizontal e uma superfície vertical para a determinação dos fatores de forma quando elas estão conectadas, né? Então, no caso, pode ser tanto A3 e A1, ou A3 com A1 mais A2, né? E a partir disso a gente tem, para o caso de f de 3, que vai para 2 mais 1, a gente tem L1, que é esse tamanho aqui lateral, é igual a 1, L2, que é a altura aqui no caso, é igual a 2, e W, né, que é essa largura, é igual a 3. Lá na tabela que a gente utiliza, o eixo x é L2 sobre W, aqui para F3, que vai para 2 mais 1, vai dar 0,666, e o L1 sobre W, que vai ser o eixo y, né, ou quer dizer, as curvas, onde a gente vai partir do eixo x e interceptar nelas, vai dar 0,333. Fazendo essa junção no nosso gráfico, a gente acha aqui no eixo y qual o valor do fator de forma, no caso aqui de 3 que vai para 2 mais 1, que vai ser cerca de 0,32. A gente faz o mesmo procedimento para o fator de forma que parte de 3 e vai para 1. L1, nesse caso, vai ser 1, que é esse tamanho aqui. L2 vai ser 1, que é essa altura. O W continua sendo 3. E a gente faz as mesmas razões. L2 sobre W, 0,3333. L1 sobre W igual a 0,333. E o fator de forma de 3 parte para 1, fazendo a interpretação no gráfico e a marcação dos pontos, vai dar 0,26. Substituindo nessa equação 1 que a gente tinha, aqui vai dar 0,32, aqui vai dar 0,26. Então, o fator de forma 3,2 vai ser 0,32 menos 0,26, que dá 0,06. Contudo, ele pede para a gente achar F23 e F13. Se a gente usar a lei da reciprocidade, a gente sabe que A3F32 é igual a A2F23 e também que A1F13 é igual a A3F31. Como A3 igual a 2 são as mesmas áreas e A1 igual a 3 também são as mesmas áreas, F32 a gente vai cortar aqui as áreas, né? F32 vai dar F23, vai ser o mesmo valor, que é 0,06, e F13 vai dar F31, que é igual a 0,26. Passando agora para a nossa segunda questão, é uma questão bem simples também, a questão 3.7, que ela estabelece o seguinte: duas placas paralelas, infinitamente longas de largura W, são separadas por uma distância W também, como mostrado na figura abaixo. Usando o método de linhas cruzadas de Otto, determine o fator de forma F12. Então a gente tem as linhas aqui 1, 2, 3 e 4 e os tamanhos dessas duas superfícies de largura W. Como é que a gente vai proceder? Então aqui, partindo para a resolução, a gente tem aqui, determinar o fator de forma F12 usando o método das linhas cruzadas. Pelo método das linhas cruzadas de Otto, determina-se que F, né, o fator de forma que vai de uma superfície I para outra J, é igual ao somatório do tamanho das linhas cruzadas menos o somatório do tamanho das linhas não cruzadas sobre 2 vezes o tamanho útil da linha que parte, né, que representa a largura da superfície I.
Aplicando ao problema dado, então a gente vai achar f de 1 para 2, né? Então, o somatório das linhas cruzadas é L1, ou L3 e L4. L3 vai ser essa altura W e L4 vai ser correspondente a esse triângulo aqui, de altura W e base W também, ou seja, vai dar um tamanho de aproximadamente 2W para o caso desse nosso L3. Já que para os nossos L1 e L2, né, que são essas duas, a gente vai ter o L1, um W de altura e uma base de tamanho W também. Mesma coisa para o L2. Se a gente substituir aqui na expressão, L3 vai ser W ao quadrado, mais aqui 2W na base, ao quadrado, raiz disso, que vai dar aproximadamente 5W. L4, apenas W, que é essa altura aqui. L1, que é igual a L2, vão ser W ao quadrado mais W ao quadrado, a raiz disso, que vai dar raiz de 2W. Se a gente substituir na fórmula, a gente vai ter então F12 é igual a raiz de 5W mais W, menos raiz de 2 mais raiz de 2 vezes W, sobre 2 vezes o tamanho útil da linha da superfície I, que vai ser W, sobre 2W. W tem todos os elementos, a gente pode tirar de fator comum e cortar. Então vai sobrar apenas F12 é igual a raiz de 5 mais 1, menos 2 raiz de 2 sobre 2, que vai dar aproximadamente 0,204. Vou até dar uma afastada aqui para poder ver a resolução melhor, mas é um desenvolvimento bem simples por causa dessa questão, só aplicar mesmo o método das linhas cruzadas de Otto. Vamos partir então para a nossa terceira questão, que é a questão 13.11, que ela diz o seguinte: três cilindros paralelos infinitamente longos, de diâmetro D, estão localizados a uma distância S um do outro. Determine o fator de forma entre o cilindro central e os vizinhos. No caso aqui pode ficar um pouco estranha a interpretação, mas o que ele quer dizer aqui com os seus vizinhos, né, é para a vizinhança no caso, né? Então, como é que a gente vai proceder? Aqui ele pede, né, para a gente determinar o fator de forma entre o cilindro central e os vizinhos. A gente tem a chamada regra da adição, que estabelece que o somatório do fator de forma entre a superfície da qual a gente parte para as demais que estão ao redor deve ser 1. Aplicando ao problema dado, a gente vai ter f de 1, que parte para 1, 1 é esse cilindro aqui central, né, que está no nosso problema, mais f de 1, que parte para os cilindros laterais, mais o f de 1, que vai para a vizinhança, né, que é o que a gente quer saber, é igual a 1. Como o cilindro 1 não emite radiação por ele mesmo, f de 1, que vai para 1, é igual a 0. Dessa forma, a equação se reduz a f de 1, que vai para os cilindros laterais, mais f de 1, que vai para a vizinhança, é igual a 1. Sabe-se que f de 1, que vai para os cilindros laterais, pode ser calculado pelo método das linhas cruzadas. Conforme a gente viu como é que ele funciona ali em cima, na questão anterior, também pode ser aplicado para o caso de dois cilindros, que estão um ao lado do outro. Aqui eu fiz um desenho, né, representando aqui a seção transversal do cilindro. As linhas diagonais chamei de L3 e L4, e as linhas que são apenas horizontais, de L2 e L1. L3 e L4 vão ser basicamente S ao quadrado, que é a base, mais D ao quadrado, a raiz disso, e L2 e L1 vão ser apenas do tamanho S. O tamanho útil, por sua vez, não vai ser o diâmetro, vai ser esse comprimento aqui de circunferência, que está ao redor, que no caso vai ser πd sobre 2. Se a gente substituir aqui na fórmula que a gente tem para o método das linhas cruzadas, né, a gente vai ter que F1, que vai para 1 dos cilindros laterais, é L3 mais L4, menos L1 mais L2, sobre πd sobre 2 vezes 2. Substituindo na equação, f de 1, que vai para um dos cilindros laterais, é igual a 2 vezes a raiz de d ao quadrado mais s ao quadrado, porque o L3 e L4 são raiz de d ao quadrado mais s ao quadrado, menos 2 vezes s, porque ambas as linhas não cruzadas valem s de tamanho, sobre πd, né, porque o 2 da fórmula cortou com sobre 2 do denominador do tamanho útil. Fazendo aqui agora uma multiplicação para dois cilindros, né, já que o cilindro central irradia, transfere calor por irradiação para os dois cilindros que estão ao redor dele. Então a gente vai ficar com f de 1 para os cilindros laterais é igual a 4 raiz de d ao quadrado mais s ao quadrado,
menos 4S sobre πd. Substituindo em 1, F1, que vai para a vizinhança, é igual a 1 menos, porque aqui a gente passou essa parte aqui para o lado direito, né? Subtraindo, 1 menos 4 raiz de d ao quadrado mais s ao quadrado, menos 4s sobre πd. Então, basicamente era isso. Vou só dar uma afastada aqui para mostrar a resolução por completo. E a gente vai poder proceder para a próxima questão. A próxima questão já é referente ao segundo dia. E ela começa da seguinte maneira. Esta experiência é conduzida para determinar as emissividades de dado material. No caso, vai ser aqui começar aqui pela questão 2, né? Peço perdão. Um secador é moldado como um canal semicilíndrico longo de 1,5 metros de diâmetro. A base do secador é ocupada por materiais encharcados com água para secar. A base é mantida a temperatura de 370 Kelvin, enquanto a cúpula é mantida em 1000 Kelvin. Considerando que ambas as superfícies se comportam como superfícies negras, determine a taxa de secagem por unidade de comprimento. Então vamos lá para a nossa resolução. Então aqui, determinar a taxa de secagem por unidade de comprimento. A gente sabe que para um processo de evaporação, a taxa de transferência de calor vai ser o fluxo máximo vezes HFG, né? Ou seja, o fluxo máximo é Q sobre HFG. Para a temperatura especificada no problema, a gente vai assumir HFG como 2.257 kJ por quilograma. Pela regra da adição, a gente tem aqui que o somatório dos fatores de forma que partem de uma superfície e vão para suas vizinhas tem que ser 1. Aplicando ao problema, a gente tem F de 1 que vai para ele mesmo, mais F de 1 que vai para a cúpula, né, que é a superfície 2, igual a 1. Como a superfície é plana, F de 1 tem que ser 0, então só resta F de 1, 2 igual a 1. Para duas superfícies negras, que é o caso do nosso problema, a taxa de transferência de calor é dada por Q, que parte de uma superfície I e vai para J, é igual a AI, FI, que vai para J, sigma, constante de Stefan Boltzmann, TI a quarta menos TJ a quarta. No problema, a gente quer achar qual é a taxa de transferência de calor entre a cúpula e a sua base, então vai ser de 2 para 1. Isso vai dar Q2 para 1 é igual a 2, F21, esse constante de Stefan Boltzmann, T2 a quarta menos T1 a quarta. Pela lei da reciprocidade, a gente sabe que AI, fator de forma de I para J, é igual a área J, fator de forma de J para I. No problema, A1 F12 é igual a 2 F21. Como a gente já tem aqui o valor de F12, né, que era 1, no caso, que a gente achou aqui em cima, então F21 é igual a 1 sobre A2, passou dividindo, F12. Se a gente substituir aqui em Q2, que vai para 1, né, nessa expressão de cima, expressão 1, a gente vai ter que A1 F12 vezes constante Stefan Boltzmann é T2 a quarta menos T1 a quarta. Além disso, né, como o fluxo máximo vezes HFG é igual a taxa de transferência de calor, a gente passa esse HFG dividindo, e aí sobra para a gente, né, DL vezes 1, que é a área 1, vezes área 1, né, vezes F12, vezes 5,67 vezes 10 a menos 8, com seu Stefan Boltzmann, dividido por 2.257, vezes 1000 a quarta menos 370 a quarta, é o fluxo máximo. Substituindo aqui os valores, o fluxo máximo vai dar aproximadamente 0,037 kg por metro vezes segundo, já que a gente usou por unidade de comprimento. Então aqui vou dar uma afastada para que possa aparecer como inteiro aqui a resolução, e a gente pode partir para a nossa próxima questão. Então, a próxima questão agora sim, a gente volta na 1328, ela diz o seguinte: esta experiência é conduzida para determinar as emissividades de determinado material. Uma longa barra cilíndrica de diâmetro D1 igual a 0,01 metro é revestida com esse material, colocado em um recinto cilíndrico longo evacuado de D2 igual a 0,1 metro de diâmetro, e a emissividade é 2 igual a 0,95, que é externamente resfriada e mantida a uma temperatura de 200 Kelvin o tempo todo. A barra é aquecida pela passagem de corrente elétrica através dela, e quando são atingidas as condições de funcionamento permanente, observe-se que a barra está consumindo potência elétrica a uma taxa de 12 watts por unidade de comprimento, e a temperatura da superfície é de 600 Kelvin. Com base nessas medições, determine a emissividade do revestimento da barra. Então vamos lá. Primeiro aqui eu fiz um esquemático bem simples, né, do nosso problema. Então a gente tem um cilindro interno de diâmetro 0,01 e um outro externo
né, eu botei aqui o raio porque senão vai ficar sobreposto, mas de diâmetro 0,1 metro. A gente tem que determinar a emissividade da barra, e aí a gente tem que, para duas superfícies cinzas, difusas e opacas, né, no caso aqui, sempre que ele não estabelece que os dois corpos são corpos negros e tem aqui um valor de emissividade, a taxa de transferência de radiação é dada por QJ igual a sigma, né, o conceito de Stefan Boltzmann, vezes TI a quarta menos TJ a quarta, sobre 1 menos emissividade de I, sobre AI, emissividade de I, mais 1 sobre AI, fator de forma de I para J, mais 1 menos emissividade de J sobre AJ, emissividade de J. Para o nosso problema, a gente quer saber a taxa de transferência de calor de 1 para 2. A gente vai utilizar ela, no caso. Então, só substituir aqui onde tinha I por 1 e onde tinha J por 2. Pela regra da adição, a gente sabe que o somatório dos fatores de forma que partem de uma superfície e vão para suas vizinhas tem que dar 1. Então, assim, F1 sai para ele mesmo e sai para 2, mas para ele mesmo, como é uma superfície plana, quer dizer, no caso é um cilindro, né? O cilindro não emite para si mesmo, então F1 é 0, só resta F12 que é igual a 1. Se a gente substituir os valores na equação, agora que a gente já tem tudo, menos a emissividade que a gente quer achar, a emissividade da barra, a gente vai ter que 12 é igual a essa expressão aqui, 5,67 vezes 10 a menos 8, vezes 600 a quarta menos 200 a quarta, sobre 1 menos a emissividade de 1, sobre π vezes 0,01 vezes a emissividade de 1, sobre 1, mais 1 sobre π vezes 0,01 vezes 1, mais 1 menos 0,95, que é a emissividade de 2, sobre π vezes 0,1 vezes 0,95. Então eu desenvolvi, basicamente, passei isso aqui que está dividindo multiplicando, e essa parte de cima aqui eu juntei, deu 7.257,6 é igual a 12 vezes 1 menos a emissividade de 1, sobre 0,01 π emissividade de 1, mais 31,831, mais 0,16753. Somando aqui os valores numéricos, passei 12 dividindo, depois passei ele subtraindo, 17,9951 emissividade de 1, vai dar 1 menos emissividade de 1. Juntando as emissividades, passando a constante multiplicada dividindo, emissividade 1 vai dar aproximadamente 0,0526. Então, só afastar um pouco aqui para poder mostrar a resolução por completo. E, basicamente, para essa questão, era isso que a gente tinha a resolver. Passando agora para o nosso próximo problema, que é o problema 1333. Ele estabelece que um forno tem uma forma cilíndrica com R igual a H, que igual a 3 metros. As superfícies da base do topo e do lado do forno são todas negras e mantidas a uma temperatura uniforme de 500, 700 e 1400 Kelvin, respectivamente. A gente deve determinar a taxa líquida de transferência de calor por radiação para ou a partir da superfície superior durante a operação permanente. Então vamos lá, como é que a gente pode fazer isso? Deixa eu aproximar aqui. A gente tem que determinar a taxa de transferência de calor para ou a partir da superfície superior. A gente sabe que a taxa de transferência de calor a partir da superfície 1 vai ser a soma, né, da transferência de calor de 1 para 2 mais transferência de calor de 1 para 3. Como são corpos negros, né, esse processo fica facilitado. Como todas as superfícies são corpos negros, somatório, né, a taxa de transferência de calor por radiação de uma superfície I para J é AI, fator de forma de I para J, constante de Stefan-Boltzmann, temperatura na superfície A quarta menos temperatura na superfície J quarta. Desse modo, a taxa de transferência de calor total por radiação vai ser entre A1 e 2 e A1 e 3, como está aqui demonstrado na fórmula. Pela regra da adição também a gente tem que a somatória dos fatores de forma que partem de uma superfície e vão para suas vizinhas é 1. Assim a gente vai ter f de 1 que vai para 1, mais f de 1 que vai para 2, mais f de 1 que vai para 3 é igual a 1. F de 1 para 2 pode ser encontrado pela figura 3.7, que ela mostra o fator de forma entre dois discos cilíndricos paralelos, como é o caso, né? Aqui no caso, eu fiz que os raios 1 e 2, que é o de cima e o de baixo, eram iguais a 3, que a altura era 3 também, e aí no eixo do gráfico X a gente precisa de R2 sobre L, que vai dar 1, e no outro eixo, e para as curvas no caso, né, para fazer a interceptação com elas, R1 sobre L que dá 1,
E aí, procurando o valor lá, a gente vai ter que f de 1 para 2 é aproximadamente 0,38. A gente sabe também que a superfície 1 é plana, então a radiação não sai dela para ela mesma, então f de 1 é igual a 0. Substituindo aqui nessa expressão, então f de 1,3 vai ser 1 menos o valor que a gente achou aqui anteriormente, 0,38, então vai dar 0,62. Agora basta substituir os valores nessa expressão aqui, a gente vai ter que a taxa total de transferência de calor vai ser π vezes 3 ao quadrado, vezes 5,67 vezes 10 a menos 8, vezes 700 a quarta menos 500 a quarta, mais π vezes 3 ao quadrado, vezes 5,67 vezes 10 a menos 8, vezes 700 a quarta menos 1.400 a quarta, que vai dar aproximadamente menos 3.471 megawatts. Bom, agora a gente vai para a terceira parte dos exercícios, começando aqui pela questão 1348, em que a gente deve considerar um forno hemisférico de diâmetro d igual a 5 metros, com base plana. A cúpula do forno é negra e a base tem emissividade de 0,7. A base e a cúpula são mantidas a temperaturas uniformes de 400 e 1000 Kelvin, e a gente deve determinar a taxa líquida de transferência de calor por radiação a partir da cúpula para a superfície da base durante a operação permanente. Então vamos lá. Antes, só deixa eu mostrar aqui essa questão por completo, para facilitar quem quiser conferir. E a gente vai começar aqui resolvendo a nossa questão 348. Então, voltando aqui que ele quer determinar a taxa de transferência de calor a partir da cúpula para a superfície da base, sendo que a cúpula é uma superfície negra. A taxa de transferência de calor por radiação entre duas superfícies cinzas, difusas e opacas é dada por Q de I para J é igual a constante de Stefan-Boltzmann vezes Ti a quarta menos Tj a quarta sobre 1 menos a emissividade de I sobre a área de I vezes a emissividade de I mais 1 sobre a área I vezes fator de forma de I para J mais 1 menos emissividade de J sobre a área de J vezes a emissividade de J. Para o problema dado, a gente substitui I por 2 e J por 1. Está aqui. Para um corpo negro, a gente sabe que a emissividade é igual a 1. E a gente tem outra emissividade que é igual a 0,7, né? Então aqui, como a emissividade do corpo negro, que era o E2, era 1, aqui fica 0, e a gente pode cortar essa parcela. Só falta aqui achar F21, que é a única incógnita do problema. A gente sabe que F de 1, que vai para 1, e F de 1, que vai para 2, somados tem que dar 1, né? E a gente sabe que f de 1 para 1, como ele é plano, não emite para si mesmo, então só resta f de 1 para 2 é igual a 1. Pela lei da reciprocidade, área 1 vezes fator de forma de 1 para 2 é igual a área 2 fator de forma de 2 para 1. Para achar o fator de forma de 2 para 1, que é o que a gente está precisando, basta passar a área 2 dividindo. Como a área 1 e a área 2 elas acabam sendo determinadas a partir aqui dos valores que a gente tem, vai restar para a gente, substituindo a expressão, Q2, que vai para 1, é igual a 5,67 vezes 10 a menos 8, vezes 1000 a quarta, menos 700 a quarta, sobre 1 sobre a área 1, né, que vai ser π sobre 25 sobre 4, porque eu substituí F21 por F12, área 1, área 2, então só sobrou a área 1, e F12 era 1. Mais 1 menos 0,7, que era a emissividade 1, sobre π vezes 25 sobre 4, área 1, vezes 0,7. Resolvendo isso aqui, dá aproximadamente 759,361 kW. Então, vou mostrar aqui a questão por inteiro, a resolução, no caso, para facilitar a visualização. E a gente pode passar para a nossa penúltima questão, que estabelece o seguinte: dois longos cilíndricos paralelos de 20 cm de diâmetro estão localizados a 30 cm um do outro. Ambos os cilindros são negros, que vai ajudar a gente, e mantidos a temperaturas de 425 Kelvin e 275 Kelvin. Os arredores podem ser considerados como corpo negro a 300 Kelvin. Para uma seção de 1 metro de comprimento dos cilindros, a gente deve determinar as taxas de transferência de calor por radiação entre os cilindros e entre os cilindros quentes e os arredores. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui, determinar as taxas de transferência de calor entre os cilindros e entre os cilindros e os arredores. Como todas as emissões são iguais a 1, todos os corpos podem ser considerados negros.
Assim, a taxa de transferência de calor por radiação, Q e J, igual a I vezes F de I para J, vezes constante Stefan Boltzmann, vezes a temperatura I a quarta menos a temperatura J a quarta. Para encontrar os fatores de forma, que a gente vai precisar de F1 para 2 e também de F1 para 3, a gente sabe pela regra da adição que o somatório dos fatores de forma que saem de uma superfície e vão para suas vizinhas tem que ser igual a 1. Então aqui, saindo de 1 e indo para as demais, f de 1, 1, mais f de 1, 2, mais f de 1, 3 é igual a 1. O cilindro 1 não irradia para si mesmo, então f de 1 para 1 que é igual a 0. E a determinação de f1 de 2 pode ser feita por meio da regra das linhas cruzadas. Então, novamente, como a gente fez anteriormente, desenhei aqui as seções transversais de cilindros, tracei duas retas diagonais, L1 e L2, e as linhas não cruzadas têm valor de S, né, que é a distância entre aqui o cilindro. Substituindo aqui os valores dentro das expressões que foram dadas, a gente sabe que L1 e L2 são iguais a raiz de D ao quadrado mais S ao quadrado. Então, f de 1 para 2 é igual a 2, raiz de D ao quadrado mais S ao quadrado, menos 2S sobre 2 vezes πd sobre 2. Substituindo os valores aqui, a gente vai ter aproximadamente 0,193. Desse modo, f de 1, 3 mais 0,193 é igual a 1, f de 1, 3 é igual a 0,807. Substituindo agora os fatores de forma nos dois casos que a gente precisa aqui calcular, que de 1 para 2 é igual a π vezes 0,2 vezes 1, vezes 0,193, vezes 5,67, vezes 10 a menos 8, vezes 425 a quarta menos 275 a quarta, que vai dar cerca de 185 watts, que de 1 para 3 vai ser π vezes 0,2 vezes 1, vezes 0,807, vezes 5,67 vezes 10 a menos 8, vezes 425 a quarta menos 300 a quarta, que vai dar aproximadamente 705,1 watts. Então, a gente tem aqui a nossa resolução, vou afastar um pouco para que possa ser visto por inteiro. Basicamente é isso. E agora a gente vai para a nossa última questão, pode parecer um pouco complexa, mas não é. Questão 1353, que ela estabelece o seguinte: considere uma superfície quente cilíndrica e um disco orientado como mostrado na figura abaixo. A superfície cilíndrica e o disco compostam-se como corpo negro. O cilindro tem diâmetro D e comprimento L de 0,2 metro. O disco de diâmetro D igual a 0,2 metro é colocado coaxialmente com o cilindro a uma distância de L igual a 0,2 metros entre eles. A superfície cilíndrica e o disco são mantidos em temperaturas uniformes de 1000 Kelvin e 300 Kelvin, respectivamente. A gente deve determinar a taxa de transferência de calor por radiação da superfície cilíndrica, então de A1, para o disco, para 2. Então vamos lá. Então, novamente, ele pede para a gente determinar a taxa de transferência de calor por radiação da superfície cilíndrica para o disco. A gente sabe que, para corpos negros, né, como ele estabeleceu, a taxa de transferência de calor é dada por essa expressão aqui, que a gente já viu inúmeras vezes. Para o problema dado, a gente só substitui aqui I por 1 e J por 2. Pela lei da reciprocidade, a gente sabe que A2, F2 para 3 é igual a 3, F de 3 para 2. Mas como a 2 e a 3, né, a mesma área aqui de seção transversal, são iguais, então a gente tem que F de 2, 3 é igual a F de 3, 2. Uma vez que toda radiação que chega a 3 se espalha para 1 e 4, a gente pode dizer que F de 2 para 3 é igual a F de 2 para 1, mais F de 2 para 4, que é exatamente o que eu boto aqui embaixo. A gente pode determinar tanto F de 2 para 3 e F de 2 para 4 a partir da tabela, né, pela figura 13,7. Para F2, 3, L igual a 0,2, R1 igual a R2, que é 0,1, R2 sobre L é 0,5, L sobre R1 é igual a 2, e F2 para 3 dá 0,17 aproximadamente. Já para F2, 4, L igual a 0,4, R1 igual a R2, que é igual a 0,1, R2 sobre L é 0,25 e L sobre R1 é 4. Então, a fator de forma de 2 para 4 vai dar 0,05. Assim, se a gente substituir nessa expressão aqui, a gente vai achar que F2,3, que é 0,17, é igual a F2,4, 0,05, mais F2 para 1. F2 para 1, então, vai dar 0,12. Pela lei da reciprocidade, a gente sabe que A2, F2,1 é igual a 1, F1,2. A gente substitui F1,2 por A2 sobre A1, F2,1. E a gente substitui aqui nessa expressão 1, que vai sobrar para a gente A2, F de 2 para 1, vezes a constante de Stefan Boltzmann, vezes T1 a quarta menos T2 a quarta, vai dar π vezes 0,2 ao quadrado sobre 4, vezes 0,12,
vezes 5,67 vezes 10 a menos 8 vezes 1000 a quarta menos 300 a quarta, vai dar aproximadamente 212 watts. Então aqui vou afastar um pouco só para mostrar a resolução por completo, mas basicamente era isso o problema, e essa foi a lista de resolução de exercícios para a parte 3 referente à disciplina de transferência de calor, e eu agradeço pela atenção.